Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. E talvez essa seja uma das parábolas mais conhecidas, ainda que muitas pessoas não saibam a interpretação devida dela, ainda que algumas pessoas não estejam comprometidas em entender aquilo que Deus apresenta como desafio para suas vidas e de abraçar esse desafio, mas certamente grande parte das pessoas que conhecem alguma coisa da Bíblia conhecem o conteúdo dessa parábola. Hoje nós vamos meditar nela e procurarmos trazer mais alguma informação dentre aquelas que nós já temos a respeito dessa parábola. A parábola está, como a maioria delas, narrada nos 3 evangelhos: Mateus 13, versos 3 a 9, Marcos 4, versos 3 a 9, e também Lucas 8, versos 5 a 8, e pouca diferença nós temos entre uma narrativa e outra. Eu quero então fazer a leitura em Lucas 8, versos 5 a 8, e nós vamos, a partir desse texto, estarmos então meditando nessa parábola. Lucas 8, versos 5 a 8. Deixa eu deixar o óculos a postos para poder fazer uso dele, se e quando for necessário. O texto nos diz assim, Lucas 8, a partir do verso 5 até o verso 8, um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha muita umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a diferença destacada na parábola contada por Lucas é que Lucas apresenta, nesse solo bom, ele apresenta apenas o maior resultado, que era a da semeadura que frutificou em 100 para 1. Os outros evangelhos vão falar também sobre 60 para 1 e 30 para 1. Mateus apresenta numa ordem, Marcos apresenta em outra, 100, 60 e 30, e no outro 30, 60 e 100, mas na verdade essa ordem ela não faz diferença, ela apenas mostra a diferença de frutos produzidos. Essa parábola é muito interessante, porque ela chama a nossa atenção, primeiro para o fato de que existem diferentes solos, e nós vamos semear, mas precisamos ter esse entendimento e até essa quietude em nosso coração, de que o resultado não depende de nós, e que então, em muitos casos, nós vamos semear, mas não veremos aquela semente frutificar. O problema não está em nós. Na verdade, alguns comentaristas, eles chegam a dizer que poucas vezes, nas suas parábolas e nos seus ensinos, Jesus descreveu tão bem aquilo que seria o seu próprio ministério. Não apenas o nosso, que somos desafiados a continuarmos semeando a boa semente, mas o ministério de Jesus, que semeou, mas semeando, muitos daqueles solos não produziram segundo a expectativa de Deus para a semente nos corações. Então, vamos entender essa parábola. A expressão semear, ela era
comumente usada nos tempos de Jesus para falar sobre ensino. Então, quando Jesus ele inicia essa parábola, ele diz: o semeador saiu a semear a sua semente. Aqueles que estavam ouvindo entendiam que Jesus estava falando sobre o ensino. Então, os discípulos não entenderam tudo aquilo que significava a parábola. Jesus, posteriormente, tem que explicar para eles o significado da parábola, mas, quando se falava sobre semear, no que diz respeito ao discipulado, no que diz respeito ao ensino da palavra, ou a outro ensino qualquer, a palavra semear, ela trazia esse significado, essa ilustração, né? Quem está semeando, se não está semeando a semeadura do plantio, de fato, ele está semeando o conhecimento no coração das pessoas. Então, aqueles que estavam ouvindo entendiam que Jesus estava falando sobre o Evangelho, sobre aquilo que ele queria transmitir de informação. Mas não entenderam tudo aquilo que a parábola dizia. E depois Jesus vai explicar. Parábola bem conhecida. Jesus é o semeador, ele deixa claro isso. Quando ele vai explicar aos discípulos sobre a parábola, ele diz: eu sou o Filho do homem, ele é o semeador. E Jesus não fala isso apenas quando ele apresenta a parábola do semeador. Quando ele fala sobre a semente, o campo que é semeado, e que depois que o semeador semeia a boa semente, o inimigo vem e semeia o joio. Ele vai falar isso em Mateus, no capítulo 13. No verso 37, ele deixa claro que aquele que semeia a boa semente, originalmente, é o Filho do homem. Mateus 13, verso 37, ele diz: e ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Jesus, portanto, é o primeiro a trazer essa boa semente, a semente do Evangelho, das boas novas de uma humanidade reconciliada com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a boa nova, essa é a boa semente, a semente que traz esperança para a humanidade que está toda encerrada debaixo da condenação do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. São justificados pela fé em Jesus Cristo. O Evangelho que traz a boa nova de que através de Jesus Cristo temos salvação, esse Evangelho é a boa semente. Então Jesus diz: o semeador sai a semear essa semente, a semente do Evangelho. Mas ele vai dizer, na medida em que ele semeia, a semente vai caindo em diferentes solos. E é aqui que a gente precisa entender aquilo que Jesus está nos trazendo. Primeiro ele diz que a semente cai à beira do caminho. O que é a beira do caminho, né? O semeador sai a semear a sua semente, e enquanto ele semeia, parte da semente cai à beira do caminho, né? Mateus e Marcos vão dizer que as aves do céu vêm e comem. Lucas, ele diz que além das aves comerem, elas também são pisadas. Essa semente é a semente que se perde, é a semente que caiu, mas não penetrou. E aí, existe uma reflexão, né, a respeito desse solo, e alguns comentaristas eles vão dizer: olha, mas por que o semeador semeia a semente à beira do caminho? E aí alguns vão dizer: não, na verdade, primeiro se semeava para depois se arar e se revirar a terra para que a semente fosse então misturada na terra e germinasse. Então o semeador podia imaginar que aquela terra ele poderia realmente conseguir revirá-la, e depois que ele descobre que ela está tão dura que não consegue, ou antes de ele arar a terra, as aves do céu vêm e comem. Outros já diriam: não, mas o costume era de primeiro arar a terra, e então colocar a semente apenas onde a terra estava revirada. E aí nós vamos entender que, na verdade, existe uma intenção de Jesus em nos mostrar que, mesmo havendo aquela prática de arar a terra antes, nesse caso, mesmo a terra não tendo sido arada, mesmo não havendo, teoricamente, a possibilidade humana de revirar aquela terra para que aquela terra recebesse a semente, o semeador precisa semear a semente. Mas
essa primeira parte da parábola, ela chama a nossa atenção para o solo duro, o solo em que a semente cai e ela não penetra porque ele está duro, ela fica na superfície. Tudo aquilo que fica na superfície do coração se torna fácil para o diabo tirar. Se a palavra não penetrou no coração, então o diabo facilmente a remove. Mateus 13:19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. Essa é a explicação de Jesus. E aí, nesse primeiro ponto, nós precisamos destacar duas coisas. A primeira delas é a nossa preocupação e o nosso cuidado enquanto semeadores dessa semente do Evangelho. Eu preciso ter o cuidado de, quando eu compartilho o Evangelho com alguém, eu compartilhar aquilo que seja na proporção e de maneira que ele consiga absorver. Eu não posso dar mais informação do que ele consegue digerir. Então, eu digo isso por quê? Porque eu já participei muito, é uma coisa que eu amo fazer, tem me feito falta, eu quero organizar meu tempo, né? Vamos fazer isso, né? Os jovens vão se reunir, né? Vão se organizar para nos domingos à tarde estar fazendo evangelismo pessoal aqui no nosso bairro. Mas eu já vi muito isso acontecer, de alguém abordar uma pessoa não crente e a pessoa, né, aceita de bom grado. Não, eu posso dar uma palavra para você a respeito de Deus? A pessoa, sim, pode. E aí o indivíduo, no afã de mostrar Deus para a pessoa, ele faz uma varredura de Gênesis e Apocalipse. E aí, quando ele termina de falar, a pessoa, na melhor das hipóteses, a pessoa pensa assim: olha, esse indivíduo sabe muito de Bíblia, né? Eu não entendi nada do que ele falou, não, mas ele sabe muito de Bíblia. E não adiantou. Então, a primeira questão que o texto, essa parábola, chama a nossa atenção, é para o fato de que eu preciso falar de maneira que a pessoa entenda. Então, o que a pessoa precisa saber? Ela precisa saber que ela é pecadora. Ela precisa saber que Deus a ama, mas o pecado dela a separa de Deus. Ela precisa saber que Deus criou um plano em Jesus Cristo para que o pecado dela fosse removido e ela pudesse ter paz com Deus. Ela precisa saber que ela precisa tomar uma decisão. Jesus abriu a porta, mas ela precisa decidir entrar. E ela precisa saber que depois que ela fizer isso, que Deus vai cuidar dela para sempre. Ela precisa saber disso. Então, eu não preciso contar as histórias da Bíblia, eu preciso contar para ela o plano de salvação. Essa é a primeira questão. Agora, qual é a segunda questão que o texto chama a nossa atenção? É para o fato de que essa questão do solo duro, da semente que o diabo vem e arrebata, ela tem muito mais a ver com o coração da pessoa do que com a disposição, o cuidado, a habilidade daquele que semeia. O texto está falando sobre alguém que tem falta de interesse ou falta de atenção àquilo que está sendo dito. Então, não adianta eu ter uma boa argumentação, ter um bom folheto, expor bem o folheto, se a pessoa não quiser ouvir. Às vezes, ela até por boa educação, ela para me ouvir, mas ela não está interessada. Então você fala, mas a hora que você termina de falar, se você fizer uma pergunta para ela, ela não consegue responder aquilo que você falou, porque ela está ali, tipo assim, né? Quanto tempo que esse negócio vai demorar? Ela não está interessada. Ela está no contexto da exposição do Evangelho, mas ela não está interessada em entender aquilo, o interesse dela é outro, né? Ela pode até vir no culto, mas o interesse dela é outro, o interesse dela é satisfazer o amigo que a convidou para vir, o interesse dela está em ver, em ouvir a música boa do grupo de louvor, o interesse dela está em esperar aquela hora final, porque ela sabe que no final do culto, o pastor faz a oração, e aí ela quer receber a oração do pastor, mas ela não está
preocupada em entender a palavra. Se essa é a realidade, então esse é o coração cujo solo é à beira do caminho. A semente não penetra. E se a semente não penetra, o que a Bíblia diz é que o diabo vem e remove essa semente. Ela não se aprofundou. Jesus fala sobre o segundo solo. O segundo solo é aquele solo em que a semente caiu, ela até penetrou, germinou, mas aquele solo é o solo que tem pedras. E aí, quando a gente vai estudar a respeito disso, os especialistas eles vão falar sobre um tipo de solo muito comum lá naquela região da Palestina. E a gente não tem muita dificuldade para poder lembrar de algum solo semelhante. A gente às vezes olha para aqueles morros altos e a gente vê assim, uma parte que é um paredão de rocha. E em alguma parte você tem uma cobertura de terra. E aí, quando a Bíblia fala aqui sobre esse solo que tem pedras, não são pedras soltas, está falando sobre essa laje de pedra que está a talvez 30, 40 centímetros abaixo da superfície. Então, o dono da terra que vai arar a terra, o arado ele vai afundar 20, 25 centímetros naquela terra. Ele não percebe que tem uma laje de pedra ali por baixo. E ele vai semear. Só que aí o que acontece? Durante aquele período de escassez de chuva, o que acontece com a terra é que aquela terra profunda, em cima está batendo o sol, está secando. Mas lá no fundo tem umidade. A umidade vai subindo. A raiz da planta vai lá embaixo. E mesmo com a terra seca por cima, por causa do sol, falta de chuva, a planta consegue buscar água lá embaixo. E ela consegue se manter viva. Mas essa terra que tem uma laje por baixo, uma laje de pedra, o sol bate em cima, aquela quantidade, 30, 40 centímetros de terra, ela perde logo a umidade e não tem mais água para buscar, é pedra. E aí, essa planta, ela, num primeiro momento, a semente germina, cresce rápido, mas quando o sol forte vem, ela não suporta. O sol aqui, ele representa a angústia e a perseguição. O sol aqui representa as lutas e as dificuldades que são comuns à vida cristã. Então Jesus está dizendo que pessoas com esse tipo de coração não conseguem ser firmes e constantes. Então elas até creem no Evangelho, elas até entendem que essa palavra é a palavra da salvação, elas entendem que o caminhar, a proposta da igreja, a proposta de Deus é uma proposta boa, mas elas querem as benécias, elas querem os benefícios, elas querem a bênção da caminhada cristã. As lutas ela não quer. Então, quando Paulo faz o apelo, depois de expor a esperança da ressurreição aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, teremos lutas, sim, teremos lutas, teremos perseguições, sim, teremos perseguições, enfrentaremos dificuldades, sim, teremos que abrir mão de muitas coisas, teremos que negar a nós mesmos, sim, mas vale a pena, por causa da esperança da ressurreição. É isso que Paulo diz. Mas o que Jesus está dizendo é que esse solo que tem as pedras, esse é o solo do coração que não quer enfrentar as lutas, não quer abrir mão de alguns tipos de benefícios nesse mundo, que não quer enfrentar perseguições, que não quer negar-se a si mesmo, fazer renúncias. Nós temos um exemplo claro disso no ministério de Jesus, lá em João capítulo 6, quando Jesus, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, no dia seguinte a multidão vai procurá-lo de novo, e aí Jesus faz aquele discurso duro. Jesus diz: vocês precisam trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que vem do céu, o pão que permanece para a vida eterna. E Jesus então vai falar com eles de forma dura sobre o comprometimento.
Quem não comer verdadeiramente o meu corpo e não beber verdadeiramente o meu sangue, não pode ser meu discípulo. Não vai ter lugar no reino de Deus. Jesus está falando, olha, tem que estar comprometido comigo, tem que estar comprometido com a minha dor. Né? Quando Paulo fala sobre o desejo dele de se identificar com Cristo nos seus sofrimentos, é sobre isso. E aí quando Jesus faz esse discurso, no versículo 66 de João 6, nós lemos assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vejam, o texto não está falando sobre a multidão que se reunia sistematicamente para ouvir de Jesus. O texto está falando sobre discípulos de Jesus, sobre pessoas que estavam seguindo a Jesus. É discípulo porque não é a pessoa daquela cidade onde Jesus chegou naquele dia para pregar e então reuniram-se ali para levar os enfermos ou para ouvir o ensinamento. Ele está falando sobre pessoas que estavam seguindo Jesus, que estavam sistematicamente caminhando com ele. Não eram os apóstolos, mas eram discípulos, pessoas que queriam ouvir, queriam seguir. Mas quando eles ouvem do que se trata de fato, quando eles entendem que essa caminhada não é apenas para ver milagre, ou para receber milagre, não é apenas para seguir aquele que caminharia em triunfo e que sentaria no trono de Israel e que aqueles que estivessem perto dele iam ter os benefícios, quando eles percebem que a caminhada cristã, ela implica em lutas, em perdas, então eles não querem mais seguir. É desse solo que Jesus está falando. Querem as bênçãos de Deus, mas não estão comprometidos com o reino, de modo a fazerem as renúncias e enfrentarem a oposição do mundo. Eu quero a bênção, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é bom, eu sei que a Bíblia é verdade, então esse Deus que a Bíblia diz é um Deus todo-poderoso, eu quero as bênçãos desse Deus. Mas quando eu ouço que para seguir esse Deus, eu tenho que parar de fazer as coisas que eu gosto, quando eu ouço que para eu seguir esse Deus, eu preciso parar de frequentar os lugares onde os meus amigos frequentam, quando eu entendo que seguir esse Deus, eu preciso renunciar a algumas coisas erradas que eu faço, e talvez isso me traga prejuízos, e talvez isso faça com que algumas pessoas se afastem de mim, não, o prejuízo está grande demais, não é isso que eu quero. Esse é o solo que tem pouca profundidade. Então, num primeiro momento, a pessoa abraça a fé, não, eu quero, é isso aí mesmo que eu quero, Jesus é tudo na minha vida, mas na hora da renúncia, abrem mão. Jesus fala sobre o terceiro solo, o solo espinhoso, e esse solo é um solo curioso, porque a pessoa que tem o coração com esse solo espinhoso, ela creu na palavra, ela quer seguir, mas esse coração tem algumas coisas que já estão enraizadas nele, e se não remover aquilo que está ali antes, então esse solo cheio de raízes estranhas, cheio de outras sementes, impede que a semente frutifique. Uma coisa curiosa é que quando Jesus usa esse exemplo, né, do solo com espinhos, isso não era algo estranho aos seus ouvintes. Segundo especialistas, naquela região da Palestina, existem cerca de 125 espécies de espinheiros diferentes. Quando eu era criança, né, que corria pelos pastos, caçando passarinho, ou então brincando mesmo, né? A gente esbarrava com alguns espinheiros, um deles a gente chamava de espinho de Juá, não sei quantos sabem o que é isso aí, já sabe, né? Exatamente, aquele negócio, quando você errava, né? não prestava atenção, chutava um negócio daquele, olha que troço terrível, as folhas são cheias de espinho, dá umas frutinhas pequenininhas assim, amarelada, meio avermelhada, que coisa terrível. Imagina uma região que tem 125 espécies diferentes de espinhos. Então, Jesus diz, olha, o terceiro solo, a semente foi semeada,
ela caiu, germinou, cresceu. Só que naquele solo tinha outras raízes, tinham espinhos, e aqueles espinheiros crescem mais rápido que a planta que foi semeada, e aí abafa a planta e ela não produz os frutos. O que é isso? Jesus está falando sobre corações que nós poderíamos chamar, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, né, dos crentes carnais, os crentes que estão comprometidos com as coisas do mundo, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então, é desse povo que Jesus está falando. A semente, ela não consegue frutificar naqueles corações. Qual é o problema desse solo? O problema é exatamente esse: já tinha outra coisa semeada ali. O coração está cheio de outras coisas. Ou eu abro mão de tudo aquilo que havia no meu coração para dar lugar à semente, eu lanço fora todas as raízes, ou as raízes que permanecem no coração, elas vão comprometer o desenvolvimento da semente. Que raízes são essas? As raízes da fascinação pelas coisas desse mundo. Então, sim, eu amo a Jesus, mas olha, eu amo tanto as diversões que tem nesse mundo, eu amo tanto os prazeres que esse mundo me oferece, eu amo tanto as riquezas desse mundo e aquilo que ela pode me proporcionar, que embora eu tenha convicção de que o Evangelho é a verdade de Deus, embora eu tenha convicção daquilo que Deus espera de mim na caminhada do Evangelho, eu não consigo dedicar tempo, eu não consigo dedicar energia, eu não consigo investir naquilo que é de Deus. E aí nós temos, enquanto eu meditava nesse texto, eu pensava sobre tantos crentes que eles estão sempre lamentando porque não conseguem fazer aquilo. Não conseguem por quê? Não conseguem porque tem outras coisas no lugar. Não tem jeito, a minha vida não tem, aliás, na vida de ninguém nesse tempo, né? Não tem ninguém sobrando tempo, você tem sempre alguma coisa ocupando o seu tempo. Então, para que entre o propósito de Deus, alguma coisa tem que sair. Aí Jesus diz assim: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Alguma coisa tem que sair. Se não sair nada, não tem espaço para a semente do Evangelho germinar, crescer e frutificar. Aí a pergunta que os crentes no Senhor Jesus Cristo precisam fazer a si mesmos diante de Deus é: o que é que está presente na minha vida, que está espaçoso demais, a ponto de não deixar o Evangelho em mim frutificar? Essa é a grande pergunta, porque qualquer coisa que esteja ocupando esse espaço, quando eu estiver diante de Deus, e não tem desculpa, eu vou dizer: Senhor, eu não fiz a sua obra, eu não preguei o Evangelho, não discipulei ninguém, eu não fui fiel na devolução dos seus dízimos, eu não investi em missões, eu não fiz essas coisas. Por quê? Por quê? Porque eu estava investindo na educação dos meus filhos. Isso é uma coisa muito boa, mas ficou. Não, eu não fiz isso porque eu tinha que trabalhar muito, porque eu tinha que estudar, porque... Meus irmãos, todas essas coisas são coisas nobres, mas eu preciso entender que Jesus não me deu uma sugestão, Ele me deu uma ordem. Ele está dizendo: esse mundo que você está, ele jaz no maligno, ele está sepultado no maligno, não existe esperança para esse mundo. Então você precisa investir no meu reino. Se você não fizer, pessoas deixarão de ouvir o Evangelho, elas deixarão de ser salvas, elas vão para o inferno. Se você não fizer isso, você deixará de dar um bom exemplo para a sua família, para os seus filhos, e aí talvez você dê um bom curso universitário para o seu filho, talvez você consiga deixar uma boa herança financeira para o seu filho, mas a principal herança você não vai plantar no coração dele.
e aí você vai dar toda a riqueza para o seu filho, e ele vai caminhar a vida inteira sem Cristo e sem salvação. É sobre isso. Então, é necessário que o coração esteja limpo. O coração que Jesus relaciona aqui nesse terceiro solo é o coração que está cheio de fascinação pelas coisas desse mundo, cheio de ambição. Ele quer aquilo que o outro tem, ele não consegue satisfazer com o que ele tem, ele quer as riquezas. Então, o problema não está em ter riqueza. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos a Bíblia condenando os ricos ou condenando a riqueza. O que a Bíblia condena é o amor à riqueza. Então, a história nos mostra muitas pessoas que eram muito ricas, mas que o coração estava em Deus, e a riqueza delas abençoou a vida de outros. Há alguns meses atrás, eu não vou me lembrar do nome do jogador, mas é um jogador de futebol, o país de origem dele é um dos países africanos, e ele é assim, um jogador fez muito sucesso na Europa, mas praticamente todo o dinheiro que ele ganha, ele investe em trabalhos sociais no país dele. Que coisa extraordinária. E ele diz: eu não preciso de tudo isso, mas o meu país precisa. Então, hospitais, creche, um monte de coisa. E eu não sei se ele é crente, eu acho que não. Isso é um tapa na cara daqueles que são crentes em Jesus Cristo, que têm muitos recursos e que são tão apegados à riqueza que não conseguem investir no reino de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. 1 João capítulo 2, verso 16, define bem essa coisa enraizada no solo do coração, né? 1 João, deixa eu encontrar que eu não separei, não copiei o texto. 1 João, capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Que palavra esquisita é essa, né? Concupiscência. A concupiscência é o desejo desordenado. Então, o desejo desordenado da carne, o desejo desordenado do mundo, né? O desejo desordenado pelas coisas dessa vida. Eu quero tanto ter isso, que eu perco a visão daquilo que é eterno. Então, Jesus não está dizendo que essas pessoas não creem. O que Jesus está dizendo é que elas, embora creiam, a sedução desse mundo é grande demais, é forte demais, e elas não conseguem resistir. O resumo, então, dos 3 solos ruins. O primeiro é aquele solo duro. Satanás vem e rouba a semente. O segundo é o solo superficial, a superficialidade espiritual. Nesse solo, o engano da carne contra a vida espiritual, que não tem raízes, faz com que a pessoa ceda e não continue caminhando. O terceiro são as ilusões do mundo, né? O solo que tem muitos espinhos. As ilusões do mundo impedem a vida cristã de frutificar. A semente até germina, mas não frutifica. E aí em Efésios 2, versos 1 a 3, o apóstolo Paulo diz assim: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, a concupiscência do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, a ação do diabo que vai lá e tira a semente.
entre os quais todos nós também antes andávamos os desejos da nossa carne. Eu preciso satisfazer a minha carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, Satanás está operando, tirando a semente dos corações. A superficialidade da vida espiritual faz com que eu queira só a bênção. E quando eu descubro que existe um comprometimento, eu não quero. As raízes dos espinhos fazem com que as propostas desse mundo sejam mais sedutoras do que aquilo que o Evangelho me propõe. Mas, por fim, e caminhando para o final, nós temos a boa terra. A boa terra onde a semente cai, ela germina, ela cresce, ela frutifica e ela produz 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1. E aí, os comentaristas eles vão dizer que uma produção natural naquele tempo, em uma semeadura em toda a terra, a média que considerava uma boa colheita era de 10 para 1. 30 para 1 era uma colheita excelente. 60 para 1 era, assim, algo extraordinário. E 100 para 1 era uma coisa rara. Uma pessoa que tivesse uma colheita de 100 para 1, ela enriquecia naquele tempo. E nós temos um exemplo disso. Em Gênesis 26, versos 12 e 13. O texto diz assim, a respeito de Isaque: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, ou seja, para cada medida que ele semeou, ele colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Alguém que tivesse uma grande plantação, e que produzisse 100 para 1, ele enriquecia. Mas Jesus está dizendo que nem toda boa terra vai produzir 100 para 1. Ela pode produzir 60, pode produzir 30, mas mesmo aquela que produz 30, está produzindo um resultado muito maior do que aquele que naturalmente se podia esperar. Do que a parábola fala? A parábola não está falando tanto sobre aquele que recebe a semente. Aquele que recebe a semente, se o coração dele é bom, vai produzir. Mas a parábola, ela fala muito para o semeador. A parábola, nessa última parte principalmente, ela fala muito ao semeador, mas nas 3 palavras anteriores, nos 3 solos anteriores, ela também fala ao semeador. O semeador semeia em todos os solos, mas tem solo que eu já sei que é uma beira do caminho, mas o semeador é desafiado por Jesus a semear em todos os solos. Por que não apenas no solo bom? Porque a mensagem deve ser levada a todas as pessoas. Jesus sabia que algumas pessoas para quem ele estava pregando não creriam mesmo, mas mesmo assim ele pregou. Por quê? Porque a palavra que salva é a mesma palavra que julga. Aquele que ouve e abraça, ele é abençoado. Aquele que ouve e rejeita essa palavra, o julgará no último dia. É isso que Jesus diz. Então, o semeador precisa semear. O semeador deve saber que haverá rejeição. Então, eu vou semear, mas parte da semente cai na beira do caminho. O diabo vai arrebatar, aquela pessoa não deu a menor atenção, parte vai cair no terreno pedregoso. A pessoa vai até se animar no primeiro momento e depois vai parar de caminhar. Puxa vida, será que a igreja não cuidou direito? A gente precisa ter o cuidado, a disciplina, para fazer o nosso serviço da melhor maneira possível. Mas o fato de a igreja fazer com excelência, garante que todo aquele que chegar aqui vai ficar? Não. Por melhor que nós façamos o trabalho, algumas pessoas vão ouvir, e na hora que elas entenderem que isso exige entrega, exige compromisso, exige que ela abra mão de alguma coisa, ela vai rejeitar.
Eu preciso saber disso, eu preciso saber que algumas sementes vão cair no solo espinhoso. A pessoa até vai ficar na igreja. Mas eu vou fazer um apelo, né? Estamos em uma campanha de jejum e oração. Vamos, irmãos, porque isso é trabalhar a nossa disciplina para que nós possamos nos aproximar de Deus, disciplinar a nossa vida espiritual para que nós possamos crescer. E aí, tem alguns irmãos que não querem nem saber, nem ouvem o áudio. É isso. Jesus disse que seria assim. Pode ser que em algum momento ele ore a Deus e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor remova essas raízes ruins do meu coração. Eu quero ser um crente melhor, e Deus vai remover. Mas ele precisa querer. Enquanto ele não quiser, as outras coisas serão mais importantes. E ele vem na igreja, e ele canta com a gente, e ele se alegra quando está aqui. Mas quando volta para casa, as coisas do dia a dia dele são mais importantes. E Jesus diz que é assim que vai acontecer. E aí nós, enquanto semeadores, precisamos entender isso e não nos frustrarmos com isso. Fazemos a nossa parte, semeamos a palavra e descansamos nosso coração. O semeador deve saber que haverá pedras, espinhos, ações de Satanás contra o trabalho que ele está fazendo, corações sem profundidade. Mesmo assim, ele deve semear. Por quê? Porque se não semear, não tem colheita. Então, eu preciso semear. Eu vou semear com abundância. Eu vou semear de todas as formas possíveis que eu puder, entendendo que não está nas minhas mãos o fazer frutificar. Não está nas minhas mãos o mudar o solo do coração de ninguém. Isso é uma questão da pessoa com Deus. A minha vida deve ser ferramenta na mão de Deus para divulgar o Evangelho. A minha vida deve ser ferramenta na mão de Deus para inspirar os corações. A minha vida deve ser instrumento nas mãos de Deus, para que as pessoas olhem e elas digam assim: olha, tem alguma coisa errada comigo, porque aquele coração está produzindo e o meu não está, de modo que ela busque a Deus e ela queira mudança. Então, eu preciso ser uma ferramenta hábil nas mãos de Deus. Preciso fazer meu trabalho para Deus com excelência e confiar que o restante Deus fará. Que, portanto, diante dessa parábola, nós possamos olhar para a nossa vida, olhar para o nosso trabalho, nossa dedicação, de modo a que nos encontremos como, enquanto o solo bom, que produz para 30, 60 e 100. E enquanto semeadores, que tenhamos a responsabilidade de semear com abundância, confiados de que sempre haverá boa colheita. Que Deus assim nos abençoe.